Sejam bem-vindos, meus amigos do canal Hélio Gustavo Automação Industrial. Este é um canal que foca em ensinar você automação industrial, focando em montagem de sistemas industriais com Arduino e supervisor elipse escada, depois com softwares profissionais de supervisório industrial, concluindo com o terceiro pilar, com a montagem de projetos para sistemas industriais de automação. Então, esses três pilares são o fundamento aqui do nosso canal. Você saber montar um protótipo com Arduino em elipse escada, para você aprender o básico. Depois, você manusear softwares profissionais que são exigidos em grandes empresas. Você já consegue ter um currículo mais atrativo. E depois tem um braço empreendedor de negócio para você saber montar projetos, que serve também para você trabalhar em empresas e também vender projetos de automação. Tá? Então, eu vou dar uma visão geral hoje desses pilares aqui. E para que este canal chegue a mais pessoas, eu convido você a vir aqui na descrição do vídeo e dar o seu comentário, colocar a sua sugestão né, nos comentários, na verdade. Também dá o like aqui nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e inscrever-se em nosso canal, tá bom? Eu tenho esse canal, Hélio Gustavo Automação. Eu também tenho outros canais aqui no YouTube, como Hélio Gustavo Robótica com Inteligência Artificial, Hélio Gustavo Professor de Robótica com Arduino, Hélio Gustavo Minha Escola de Robótica. Então eu tenho outros canais na área de tecnologia, na área maker, na área robista, na área pedagógica para professores, na área de empreendedores de escola de robótica, e estou começando esse canal focando em automação, a pedidos, né, de muitos que me seguem lá. Aí eu disse, olha, eu tenho que criar um outro canal focado somente em automação, um canal bem mais técnico, focado em automação, para você que quer se qualificar, se capacitar para a área de mercado, a área da indústria, que paga bastante para quem tem esse conhecimento, que inclusive é um conhecimento bastante difícil de ser encontrado. É um profissional, é uma expertise bastante escassa, e pelo capitalismo, quanto mais escasso e mais valor tem. Não é? Se essa expertise ela é necessária para uma indústria, para uma empresa, esse profissional ele vai ser mais valorizado, vai ser bem pago. Então você, obviamente, que precisa ter um técnico, né? Precisa ter um curso técnico para você ingressar nessas empresas. Essas empresas não absorvem ninguém apenas com ensino médio. Então é muito importante ter um curso técnico, ter um curso superior na área. Tá? E aqui comigo você vai aprender bastante nesses conteúdos que eu falei. E eu vou apresentar para você, dar uma visão geral de assim, como que vai ser o nosso canal, né? Então eu vou mostrar aqui como vai ser, os assuntos que nós iremos abordar, e eu tenho certeza que você vai gostar. Rimou, né? Então vamos lá. Pronto, então vamos lá, aqui começar. Eu criei aqui uma apresentação no Gama. O Gama é uma ferramenta de inteligência artificial. Inclusive nós estamos na corrida de cavalos. Você sabe o que é a corrida de cavalos? É a era da corrida de cavalos. O cavalo é a inteligência artificial. O cavaleiro é você. Quem não estiver usando cavalo vai ficar fora do jogo, porque tudo está ficando mais rápido. Então você precisa usar os três pilares que eu gosto de falar: internet das coisas, inteligência artificial e robótica, que na área da automação não é diferente. Vamos aqui começar. Um ecossistema de automação industrial, da prototipagem ao nível corporativo. Uma jornada completa desde soluções acessíveis de aprendizado até sistemas empresariais de missão crítica. Então, o importante nesse momento é aprender a utilizar, montar, programar sistemas de automação, entender os conceitos, entender os princípios, e fazendo isso você já vai ter um currículo diferenciado dos demais, né? Sabendo os princípios técnicos de forma consolidada, tá? E aí você vai passar do nível
pedagógico, do nível maker, do nível técnico, e você vai para o nível profissional. Ou seja, a empresa vai te contratar porque você tem a capacitação e você vai ter também na verdade, tem a qualificação e a capacitação ela vai lhe dar. É bem mais fácil a empresa qualificar alguém que já está capacitado, né? É o melhor capacitar alguém que já está qualificado, alguém que tem um conhecimento técnico. Então, meu objetivo aqui, no primeiro momento com você, é isso. Navegando pelo sistema completo, o mundo da automação industrial abrange desde placas de desenvolvimento de baixo custo até sofisticado sistema escada corporativo. Esta apresentação explora como integrar tecnologias acessíveis para a prototipagem com soluções profissionais de nível empresarial, criando um caminho de aprendizado e implementação que serve tanto estudantes quanto engenheiros experientes. Você descobrirá como o Arduino pode servir como porta de entrada para conceitos avançados como softwares supervisórios, transformam dados em decisões estratégicas e como estruturar projetos completos, seguindo normas internacionais reconhecidas pela indústria. Então, a porta de entrada, nós vamos começar a brincar, vai ser o Arduino. Obviamente que nem todo mundo, a maioria das pessoas, arrisco dizer, não tem condições de comprar um CLP para ter dentro da sua casa. Então você vai ter um Arduino e vai criar um mini sistema industrial para você entender e dominar os conceitos técnicos envolvidos na automação, que está muito ligado também com a instrumentação. A instrumentação é a parte, né, vamos dizer assim, eletrônica, né, são sistemas instrumentados, e a automação ela está ligado também à lógica, à inteligência daquele sistema instrumentado. Implementação prática com Arduino e elipse escada. O Arduino é bom, por quê? Porque ele é um hardware acessível. Plataformas de prototipagem de baixo custo, como Arduino, oferecem entrada acessível ao mundo da automação. Talvez você diga assim, eu não tenho condições de comprar uma indústria para aprender. Como é que eu vou aprender? Você pode criar uma mini indústria em casa. Uma indústria fictícia, né, na sua casa, para aprender os conceitos técnicos, para se familiarizar. Então, isso já vai ajudar bastante. Software acessível. Software profissional. A integração com sistemas SCADA industriais para experiência realista do mercado. Então, você já pode criar uma mini planta industrial e fazer o quê? Fazer a integração dessa mini planta com sistemas SCADA industriais para experiência realista de mercado. E a ponte educacional, a combinação ideal para aprendizado prático e validação de conceitos antes de implementação em escala. Então, antes de você sair implementando em uma indústria de verdade, você pode utilizar o Arduino, que é open source, hardware source, né? É software e hardware aberto. Você não vai pagar nada, não vai pagar nenhuma licença. Você pode utilizar o elipse escada na versão demonstração, já dá para entender bastante conceitos. E isso vai ajudar com que você, antes de mexer em sistemas reais, você mexa em sistemas de protótipo como o Arduino. O Arduino ele tem flexibilidade e acessibilidade na automação. Por que Arduino na indústria? Lembrando, não é você pegar o Arduino e jogar lá dentro da fábrica, não é isso. Por quê? Porque o hardware para você colocar lá na fábrica é outro, não é? Então, o Arduino ele é bom com objetivo pedagógico, beleza? Então, para instalar um hardware dentro de uma indústria, existem uma série de normas de hardware que o Arduino não atende. O Arduino ele é focado na pedagogia, para você aprender. Então, ele democratiza o acesso ao conhecimento, o acesso à automação industrial, mas para você aprender. Tá? Então, é uma plataforma bastante aberta. E você tem o quê? A vantagem de ter um hardware barato para aprender. Porque se você for comprar um CLP real,
é muito caro, né? O Arduino ele permite prototipagem rápida e validação de conceitos antes de investimentos maiores. O Arduino ele custa apenas uma fração dos CLPs tradicionais, uma fração muito pequena. Suas capacidades de I/O, ou seja, input e output, e digital e analógico, combinadas com a facilidade de programação, tornam ideal para projetos educacionais, bancadas de testes e até aplicações industriais de pequenos portes que não requerem certificações rigorosas de segurança. Então, são aplicações industriais realmente de pequeno porte, atendendo às normas, não é? Que não vai exigir muito do Arduino. Ou seja, não é para colocar o Arduino em atmosfera explosiva, em atmosfera agressiva, tanto eletricamente quanto quimicamente. Não é para fazer isso. É para sempre seguir as normas. E aí você vai fazer o quê? A integração do Arduino com o Ellipse SCADA, trazendo uma arquitetura de comunicação. Quais serão os elementos envolvidos nessa comunicação? Aquisição de dados. O Arduino ele vai coletar sinais de sensores. Gustavo, que sensores? Temperatura, pressão, nível, não é? Através de suas entradas analógicas e digitais. Protocolo Modbus, que é a implementação de bibliotecas Modbus RTU, serial, ou Modbus TCP Ethernet, para comunicação padronizada. Então, como é que o computador conversa com o Arduino? Como é que o software Ellipse SCADA vai conversar com o Arduino? Existe um protocolo, uma biblioteca para padronizar a troca de dados, a troca de informação entre esses dois sistemas, né? Você vai ter o gateway de dados, que o Arduino vai atuar como um dispositivo escravo, Modbus, respondendo a requisições do sistema supervisório. Então, o sistema supervisório é a tela ali, vai estar na tela, na verdade, onde o usuário vai manusear, e o sistema supervisório vai receber informações do Arduino e vai enviar sinais de controle. E a programação eu ajusto dentro do supervisório. A lógica, né? A lógica de controle, a lógica da automação eu coloco lá no supervisório. E a supervisão, Ellipse SCADA, né? Ellipse SCADA configura drivers de comunicação para pooling de dados e envio de comandos de controle. O que são pooling de dados? É basicamente a gestão de dados, o monitoramento de dados, para você estar o tempo todo fazendo a leitura, né, dessa informação em um determinado canal, pino digital do Arduino. Então ele vai estar fazendo a leitura constantemente. Protocolos de comunicação, Modbus na prática. Nós vamos utilizar aqui o Modbus serial, RTU, que vai ter o quê? Comunicação via RS-232 ou RS-485. É ideal para distâncias curtas, até 1.200 metros, com RS-85. Baixo custo de implementação. E a topologia multidrop, né, suportando até 247 dispositivos, com a velocidade típica de entre 9.600 bits a 115.000 baud, né, bits por segundo. Essa taxa de velocidade o Arduino consegue, né, ali na porta serial. Inclusive, o 9600 é muito utilizado no Arduino. Utiliza infraestrutura de rede TCP/IP, o Modbus TCP Ethernet, maior velocidade e alcance ilimitado via redes, facilita integração com sistemas corporativos, suporte nativos com shields Ethernet para Arduino, ideal para IoT e monitoramento remoto. O Modbus continua sendo o protocolo industrial mais amplamente suportado, com mais de 7 milhões de dispositivos instalados globalmente. Vantagens pedagógicas e de prototipagem, né? Aprendizado prático, estudantes experimentam conceitos reais de automação sem necessidade de equipamentos industriais caros. A curva de aprendizado suave permite lógica de controle, ou melhor, permite foco em lógica de controle e integração de sistemas. Então, ajuda muito, né, você utilizar o Arduino e o Ellipse SCADA
para o aprendizado, é um aprendizado prático, né? Você sai da teoria, sai um pouco, na verdade, da teoria e vem para a prática, né? E essa prática, de forma prototipada, com um sistema de baixo custo, ajuda muito na qualificação de novos profissionais. Interação rápida. Modificações de hardware e software podem ser implementadas em minutos, né? Não semanas. Ideal para metodologias ágeis de desenvolvimento e validação de hipóteses de controle. Então você tem ali uma interação bastante rápida quando você faz a prototipagem de um sistema simples. Baixo investimento. O custo total de uma bancada completa pode ser inferior a 10% do equivalente com CLPs industriais. Permite múltiplas estações de trabalho simultâneas em ambientes educacionais. Então você pode colocar várias bancadas com Arduino, né? Várias estações de trabalho ali e não vai ter nenhum problema. Escalabilidade conceitual. Projetos desenvolvidos com Arduino podem ser migrados para CLPs industriais, mantendo a mesma lógica e arquitetura de comunicação, facilitando a transição para a produção. Então ajuda bastante, por quê? Porque você fez o seu protótipo e para transformá-lo em um produto, em um sistema para ser aplicado em uma empresa, para atender às normas, você pode usar a mesma lógica, o mesmo supervisório, e você só vai basicamente ali... Porque o CLP é um hardware que tem as exigências legais para atuar em um ambiente industrial, suportando diversos requisitos de corrente, de tensão, ou seja, requisitos de eletricidade, requisitos de atmosfera explosiva, requisitos de atmosfera agressiva. Então o CLP ele é um equipamento que vai atender de forma robusta um ambiente industrial, dando confiabilidade àquele sistema, porque o Arduino é pedagógico. Então, mas você já fez toda a lógica, então já vai ajudar bastante. Softwares profissionais, softwares supervisórios profissionais e empresariais. Então nós vamos também trabalhar aqui no nosso canal com diferentes tipos de softwares, né? Então, sistema SCADA, vamos trabalhar, eles vão representar o cérebro da automação industrial moderna. Eles agregam dados de milhares de pontos de I/O, transformam informações brutas em inteligência acionável e fornecem interfaces operacionais críticas para plantas industriais complexas. Então, o supervisório ele vai fazer o sensoriamento de várias informações, de vários lugares, de vários sensores, de vários módulos, sensor de temperatura, sensor de vazão, sensor de pressão, sensor de nível, chaves, vai fazer diversas leituras de válvulas e vai pegar toda essa informação, vai agregar e vai pegar essas informações brutas e transformar em sabedoria, em inteligência. E essas informações, elas vão dar suporte às decisões gerenciais para que você tenha maior produção, maior produtividade, para que você tenha maior segurança, para que você evite um acidente, para que você aumente ou diminua a sua produção, para que você identifique falhas. Então ajuda bastante. Do chão de fábrica à sala da diretoria, estas plataformas conectam operadores, engenheiros e gestores através de visualizações em tempo real, análise histórica e de tendências em relatórios de performance que impulsionam decisões estratégicas baseadas em dados. Então, o supervisório ele é um agregador. Ele é o mestre que vai estar absorvendo as informações, vai estar tratando aqueles dados brutos e vai entregar uma decisão inteligente para a planta. Isso tudo de forma automática, instantânea, rápida, onde o operador vai estar ali na tela, e existe essa função de operador de supervisório, onde o operador vai estar ali na tela vendo se tudo está ocorrendo normalmente, se tem alarmes, se tem situações de perigo, se ele tem que fazer interface com alguém da área. Então ajuda bastante. Tem várias soluções SCADA
né? SCADA quer dizer Supervisory Control and Data Acquisition, ou seja, controle de supervisório e aquisição de dados. Então é sempre trabalhar com sistemas que estão fazendo o monitoramento, o controle e a aquisição de dados ali da sua planta. Então você tem aqui 4 exemplos. Tem o Ellipse E3 Power, que o Ellipse SCADA faz parte dessa solução. É uma solução brasileira, líder na América Latina, com forte presença em utilities, né? Utilidades e manufatura. Destaca-se pela flexibilidade de licenciamento, arquitetura orientada a objetos, integração nativa em SQL Server, né? Que é um banco de dados. O Ellipse Power especializa em sistemas elétricos. Tem o Siemens, um INCC, que é onde tem a integração perfeita com o ecossistema Siemens. É referência global em indústria automotiva e farmacêutica e oferece desde soluções runtime, RT, até aplicações distribuídas de larga escala. Tem os sistemas da Rockwell, que é o padrão em manufatura discreta norte-americana, onde ela ajuda na gestão de dados temporais e tem uma arquitetura baseada em redundância e alta disponibilidade. E tem a Ignition by IA, que é um disruptor de mercado com modelo de licenciamento por servidor limitado. E tem a arquitetura web baseada para a internet das coisas. O crescimento acelerado devido à flexibilidade e custo-benefício em projetos distribuídos geograficamente. A depender do que você quer, você vai utilizar um sistema ou outra. Quais são as funcionalidades críticas, as principais funcionalidades de um sistema SCADA? Gestão inteligente de alarmes, onde sistemas modernos implementam alarmes baseados em prioridade, supressão de flow e algoritmos de análise de causa raiz, entrando em conformidade com a norma ISA 18.2 para reduzir fadiga do operador e garantir resposta efetiva a condições anormais. Temos os historiadores de dados, PIMS, banco de dados especializados em séries temporais, comprimem anos de dados operacionais com resoluções de milissegundos. Tecnologias como a ES Soft System armazenam trilhões de pontos com algoritmos ou supressão ou compressão que mantém a integridade de dados críticos. Relatórios de performance, então veja que os sistemas supervisórios SCADA, eles têm muitas funcionalidades importantes. Relatórios de performance que executam cálculos matemáticos e análise de qualidade, né? Dashboard executivos conectam métricas operacionais a objetivos de negócios, integrando dados de múltiplas fontes. E a conectividade SQL e IRP, pontes bidirecionais com sistemas de automação empresarial, como o SAP e o Oracle, permitem sincronização de ordens de produção, rastreabilidade de lotes, integração com sistemas e consultas SQL em tempo real alimentam análise de BI, né, Power BI e Machine Learning. Então, o supervisório ele é a interface do que está acontecendo no chão de fábrica com a gestão da empresa. Arquiteturas de implantação. Local ou nuvem, né? Então, nós temos a solução local, que são soluções on-premise, onde você tem controle total sobre a infraestrutura e segurança, latência mínima para controle em tempo real, operação garantida sem dependência da internet, investimento inicial, o CAPEX elevado, e a manutenção e upgrade sob a responsabilidade da empresa. Gustavo, qual é o melhor? Não é a nuvem, não, que eu não tenho nenhuma dessas vantagens. Então, existem plataformas cloud e IoT, que tem escalabilidade elástica, conforme demanda, modelo OPEX, com custos previsíveis, acesso remoto seguro de qualquer localização, analytics avançado, integração com IA e Machine Learning, e requer
Conectividade confiável e estratégia de cybersecurity, né? De cibersegurança. Aí você pergunta assim, Gustavo, qual é o melhor? É a combinação dos dois. Você precisa fazer o melhor custo-benefício. A maioria das indústrias tem uma mescla desses dois sistemas, né? Não pode depender da nuvem 100% e não podem depender do local 100%. Normalmente, onde é que você usa o local, né? A solução local, a arquitetura local, e onde é que você prioriza a arquitetura de nuvem, a arquitetura de cloud. Normalmente, a arquitetura local, você prioriza para respostas rápidas, você armazena os dados, mas você prioriza também aqueles sistemas que têm a resposta rápida. Por quê? Porque se o sistema der um problema, eu quero a reação do meu sistema, a segurança agora, no mesmo momento, no mesmo segundo, em microsegundos. Então eu quero agora, eu quero tempo real de ação. Mas ao longo do tempo, já imaginou se eu deixasse tudo guardado e desse um problema na indústria, um acidente, e aí eu iria perder todos os meus dados. Então, de tempos em tempos, eu preciso estar fazendo backup. E aí esse backup eu preciso fazer em uma periodicidade que vai depender do dado que você está tratando. Então o cloud ajuda muito nessa questão da gestão. E o local ajuda na questão da automação em tempo real. Não é que você não consiga fazer automação à distância, mas não pode depender somente da automação à distância. A automação local é importante por conta da ação em tempo real. Tendências IoT e Edge Compute. A convergência de TI, né, ITO, tecnologia operacional e tecnologia da informação, está redefinindo a arquitetura de automação. Edge Compute processa dados críticos localmente, reduzindo latência e tráfego de rede, enquanto plataformas IoT agregam inteligência de múltiplos sites para análise preditiva e corporativa. Então, por exemplo, nós temos sensores inteligentes, que são dispositivos com capacidade de pré-processamento e comunicação direta via IP. Temos os gateways, Edge, onde tem a agregação local de dados com lógica de decisão em tempo real. Então, acima dos sensores, eu tenho os gateways que fazem a computação de borda, que nós chamamos, né? A lógica local. E temos a plataforma Cloud, que é um Analytics corporativo, Machine Learning e Dashboard executivos. Então, essa integração e essa combinação, essa convergência, essa nova arquitetura, através da troca de inteligência entre o que está acontecendo no local, na nuvem, você fazer essa combinação, ajuda bastante. Vamos também fazer a questão de modelagem de projetos de automação para a empresa. Transformar necessidades operacionais em sistemas de automação robustos requer metodologia estruturada e aderência a padrões internacionais. Esta seção explora o ciclo completo de desenvolvimento de projetos, desde a concepção até a entrega, garantindo alinhamento entre a expectativa de negócio e capacidade técnicas. Aprenderemos como frameworks, como ISA 95, organiza a hierarquia funcional da automação, e como ISA 101, define melhores práticas para interfaces homem-máquinas, IHM, que maximiza a eficiência operacional e segurança. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nós vamos falar na seção 3 da criação de projetos de automação. Gustavo, por que é importante criar? As empresas, as indústrias, né, as empresas que têm uma planta de automação, seja do mais básico ao mais complexo, todas elas querem criar novos sistemas, querem implantar novas tecnologias, querem atualizar as tecnologias existentes, e entenda-se atualizar tecnologias existentes a nível de software e a nível de hardware. Então você pode atualizar de forma remota, de forma local. Então existem muitos projetos de automação que podem ser feitos. Você pode fazer um projeto de automação sem mudar o hardware. Você pode fazer um projeto de automação mudando o hardware e software. Você pode fazer um projeto de automação combinando o hardware e o software. E as empresas querem. Por quê? Porque as empresas sempre vão buscar
competitividade. A empresa que tem tecnologia sempre vai estar precisando atualizar a tecnologia. Então, essa habilidade de criação de projetos de automação eu preciso ter. Beleza? Estruturação de projeto, do zero à implementação. Primeiro, eu quero criar um projeto de automação. O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer o levantamento de requisitos. Então, para criar um projeto de automação para a empresa, primeiro eu preciso fazer o levantamento de requisitos. Eu preciso fazer entrevistas com os stakeholders. Os stakeholders são tomadores de decisão. Preciso fazer análise dos processos existentes, identificação do que pode ser feito no operacional, definição de objetivos mensuráveis e restrição de projetos, como orçamento, cronograma, recursos. Então, esse levantamento de premissas, requisitos é fundamental. Você conversar com as pessoas. E aí entra o seguinte: a IA não vai fazer isso por você. A IA não vai sair fazendo entrevista com as pessoas. A IA não vai no cafezinho, no shopping, ou visitar a planta, conversar com as pessoas, perguntar o orçamento das pessoas. Não vai. Então você precisa fazer. Então, por isso que eu falo que a IA ela não vai substituir as pessoas. Ela vai substituir, na verdade, outra pessoa que usa IA vai substituir a pessoa que não sabe usar IA. A fase 2, análise de viabilidade, estudo técnico econômico, comparando alternativas tecnológicas, avaliação de ROI, payback. ROI é retorno sobre o investimento. Então, eu vou fazer esse projeto aqui, vou implementar 10 mil. Sim, vai voltar quanto? Vai voltar nada. Então, isso aqui não dá ROI, não quero. O cliente vai dizer, não quero. Payback, tá bom, você implementa esse projeto. 10 mil, mas eu vou ter o ganho em quanto tempo? É uma economia? É um aumento de lucro? Quais são os riscos disso aqui dar errado? Seleção de fornecedores e definição da arquitetura preliminar. Então, isso aqui... o projeto pode morrer aqui, inclusive, tá? É melhor que o projeto morra aqui na análise de viabilidade do que o projeto morrer no caminho, a empresa gastar 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, lá na frente alguém morrer. Então é muito importante essa análise de viabilidade técnico e econômica, tá? Às vezes tem viabilidade econômica, não tem técnica, às vezes tem técnica, não tem econômica, precisa ser as duas viabilidades, né? A viabilidade financeira, né? A viabilidade do negócio. Então precisa ter as duas viabilidades. Depois que passa por essa fase, vem para a fase da engenharia conceitual, que é o desenvolvimento de controles ali de processos, né? de controle, P&D, que nós chamamos, né? Lista de instrumentos, filosofia de controle, especificação funcionais detalhadas e matriz de causa e efeito para intertravamento de segurança. Então aqui, na engenharia conceitual, o caminho está mais livre, né? Então, você deixou de conversar com os gestores e agora vai conversar com a engenharia para você estar trabalhando ali o seu projeto. Depois tem a engenharia detalhada, que vai fazer o quê? Os desenhos executivos, diagramas elétricos, programação de CLPs. Nesse caso, a gente vai começar com o Arduino lá, mas aqui a gente está falando de um projeto profissional. E desenvolvimento de telas, escada, criação de manuais operacionais e procedimentos de comissionamento. Gustavo, o que é comissionamento? Comissionamento eu instalei um sistema. Você não vai instalar o sistema e vai embora, não. Você tem que ficar lá até o sistema operar. Algumas plantas exigem que o fornecedor fique ali, né, o fabricante, o instalador, fique ali durante 90 dias, um ano, né, para garantir que não vai ter problema. Já a pessoa instala, vai embora, explode... E aí, né? Morre pessoas, acaba a indústria, então não pode ser assim, não. Você tem que ser responsável, técnico, inclusive existe a ART, a anotação de responsabilidade técnica daquele projeto. Implantação e comissionamento. Inclusive aqui precisa, se você quiser fazer o projeto, tem que ter o curso de engenharia, né? Específica ou o que a lei exige. Implantação e comissionamento, instalação física, teste, treinamentos de operadores, startup assistido e otimização de parâmetros.
entrega de documentação. As-built é conforme construído, encerramento formal do projeto. O as-built é, minha planta tinha, por exemplo, não tinha CLP, agora minha planta tem CLP. Então precisa atualizar os desenhos. Então os desenhos com CLP nós chamamos de as-built. Hierarquia de automação empresarial. Então nível 0, você tem sensores e atuadores, que são os dispositivos de campo, também chamado de chão de fábrica. Depois tem o nível 1, que é o nível de controle, onde você tem os CLPs e sistemas de controle. Aí depois sobe mais um pouquinho, tem os supervisórios, que tem a supervisão, controle de processo, aí é a parte mais de software. Aí vai um pouquinho mais para cima, tem a gestão da manufatura e operações, que é um nível mais gerencial ali da planta. E depois vem para um sistema de ERP, que é um planejamento de negócio e logística, que é a nível de diretoria, né? Que é mais nível de negócio, de CEO. Então tá ali mais um nível. A norma ISO 95 define interfaces padronizadas entre níveis, facilitando a integração e reduzindo silos de informação. Compreender esta hierarquia é fundamental para projetar arquiteturas escaláveis e interoperáveis. Então é muito importante, a partir do momento que eu estou fazendo o projeto, já preciso pensar até o nível 1. Eu não posso fazer o projeto só pensando no nível 5. Eu tenho que fazer pensando no meu sistema como um todo. Design de interfaces HMI ou IHM, né, interface homem-máquina, eficazes, né, com redução de elementos desnecessários, foco em informação acionável, ou seja, o que é que eu posso mexer, acionar na tela nesse momento, né? Não colocar informações desnecessárias. Hierarquia de tela, uso de cor, ele fala até aqui, cinza como base, cores apenas para alarmes e status normais. Então você não pode ter um supervisório que seja muito agressivo, não, tem que ser um supervisório mais ameno e os alarmes serem mais chamativos. E o operador deve compreender o estado do processo em 3 segundos. Senão ele não pode ficar, poxa, o que está acontecendo aqui? Não. A tela deve ser muito fácil do operador entender, beleza? Estudos comprovam que IHMs baseadas no ISO 101 reduzem o tempo de resposta a alarmes em até 40% e erros operacionais em 30%. Então a tela, o front-end, a user experience, experiência do usuário, ela é fundamental aqui para que não induza erros operacionais. Documentação técnica, né? PID e arquitetura. Nós vamos tratar desses pontos ao longo aqui dos vídeos do nosso canal. Representação gráfica, diagramas PID de todos os equipamentos do processo. Instrumentação e interconexões, seguindo a simbologia ISA 5.1, a ANSI, e servem como base para toda a engenharia subsequente. Então, quando você está fazendo um projeto, um diagrama, um documento, você precisa seguir as normas para que terceiros, outras pessoas, saibam interpretar a sua documentação. Arquitetura de rede, que é a topologia física e lógica das redes industriais, como Ethernet, Profibus, DeviceNet. Então existem vários protocolos, várias arquiteturas, várias lógicas que você precisa considerar. Switches gerenciados, redundância e estratégia de cibersegurança, né, conforme a IEC 62443. E a documentação as-built, conjunto final de elementos refletido na instalação real, incluindo lista de cabos, endereçamento de IPs, configurações de equipamentos e backups de programação essencial para a manutenção futura. Então você chegou, fez a modificação, fez o projeto e depois, como é que as pessoas vão conhecer aquela nova planta, aquele novo desenho, aquela planta modificada? Então você precisa deixar uma documentação bem coerente com a instalação real depois que você fez a modificação daquele projeto. O ideal é que essa fase ela seja feita, obviamente, após ela seja feita enquanto o projeto está sendo construído em campo e ela seja concluída após o comissionamento.
Então você não pode fazer no final, né? Vou fazer lá no final. Não, você já tem que começar. À medida que você vai fazendo, tem que ter um setor de documentação técnica que está lá o tempo todo atualizando. E a gestão de risco e validação, né? Análise de riscos, como o RASOP, que é riscos de análise de risco operacional. Identifica os cenários perigosos e define camadas independentes de proteção. Você está colocando um sistema novo. Será que esse sistema novo ele vai deixar o sistema com maior ou menor risco de segurança, de parar a produção? Então você transformou a planta em uma planta menos ou mais perigosa, né? Então o RASOP é uma ferramenta para isso. Sistemas instrumentados de segurança, que são os SIS, devem atender níveis de integridade e de segurança, SL, conforme IEC 61508 e 61511, com validação rigorosa antes do startup, ou seja, da partida, né? Então, antes da partida, você precisa garantir que está tudo atendendo a norma. Protocolos estruturados garantem que cada componente atende às especificações. Validação em fábrica antes do envio e testes integrados após a instalação. E a performance, que é a verificação de KPIs em condições operacionais. Melhores práticas e lições aprendidas, né? Engajamento precoce de operadores, envolver a equipe operacional desde a fase conceitual, reduz resistência à mudança e incorpora conhecimento tático crítico ao design. Operadores conhecem nuances do processo que documentação formal não captura. Então, o operador é a casa dele, então ele tem que participar do desenvolvimento do projeto. Chama ele para que ele participe. Versionamento e change control, implementar a gestão de mudanças rigorosa com rastreabilidade completa. A modificação não controlada são caso primário de incidentes em plantas automatizadas, né? Então toda modificação precisa ter rastreabilidade. Então você precisa usar sistemas para você deixar a rastreabilidade. Por exemplo, o Git é um sistema de códigos e PLM para documentação. É muito importante a rastreabilidade. Então tem que ter muito cuidado com isso. A rastreabilidade ela é importante durante a execução do projeto. Por quê? Porque na hora que você quer fazer uma modificação, na hora que você quer encontrar um documento, você vai facilmente encontrar esse documento, fazer a modificação, explicar para quem quer que seja e fica tudo mais fácil. Então, organização na documentação. Cibersegurança desde o design, então não é opcional. Segmentação de rede, autenticação multifator, aplicações precisam estar conforme a IEC 62443 e deve ser validado em todas as fases. E o treinamento continuado, foi o que eu falei lá no início, que a tecnologia evolui rapidamente. Investir em capacitação contínua de equipes garante aproveitamento pleno dos sistemas e reduz a obsolescência de conhecimento. E concluindo, integrando conhecimento e prática, né? Percorremos uma jornada completa pelo ecossistema de automação industrial, desde a simplicidade educacional do Arduino integrado com SCADA até a complexidade de projetos corporativos governados por normas internacionais. Essa visão holística demonstra que a automação eficaz não depende apenas de tecnologia de ponta, mas de metodologia sólida e compreensão profunda dos processos, através do aprendizado contínuo, trazendo ali plataformas acessíveis, removendo barreiras para experimentação e desenvolvimento de competências críticas. Então, você pode desenvolver competências críticas aí dentro da sua casa, com Arduino, com a Ellipse SCADA. Ferramentas profissionais, softwares SCADAs modernos transformam dados em inteligência acionável para toda a organização, e projetos estruturados, metodologias baseadas em normas, garantem entregas previsíveis de sistemas sustentáveis a longo prazo. O futuro da automação industrial combina Edge Compute com inteligência artificial e conectividade ubíqua, né? Mas os fundamentos permanecem. Compreensão profunda dos processos. Não é porque tem uma IA lá que eu vou deixar e não vou querer saber de mais nada. Não, preciso compreender, estudar, design centrado no usuário e execução disciplinada. Seja você um estudante iniciante, iniciando sua jornada, ou um engenheiro
experiente liderando transformações digitais. Os princípios apresentados aqui formam base para o sucesso. Então é isso. Esse foi um vídeo mais longo, mais teórico, mais técnico. E o objetivo aqui do nosso canal vai ser trazer aqui muito conhecimento técnico passando por essas 3 áreas. Montagem de sistemas com Arduino, montagem de sistemas industriais básicos com Arduino e elipse SCADA. Aí depois nós vamos partir para sistemas supervisórios SCADA profissionais. E depois em projetos, né? Montagem e modelagem de projetos de automação. Beleza? Valeu, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e eu te espero no nosso próximo vídeo. Abraço.